Quando eu engravidei da Isabela, foi muito legal a experiência, que eu estava, desde que eu engravidei da Ana Júlia, eu estava orando porque eu queria um emprego em determinado lugar. Vem mais para cá para enquadrar aqui, Roberto. O povo tá assim. Isso. Eu queria um emprego em tal lugar, em tal horário, porque Deus tinha falado para mim que era para eu abandonar o emprego para cuidar da minha filha. E eu fiz isso, mas às vezes eu queria dar uma escapadinha, né? E aí eu orei e falei: Deus, eu vou olhar ela de dia, de noite meu marido olha. E eu orei tanto e consegui um emprego. E eu fiz entrevista, tive que tomar vacinas, porque eu ia entrar em um hospital. E no dia que eu fui passar na medicina do trabalho e entregar os documentos, logo pela manhã o Espírito Santo: faça um teste de gravidez. Aí eu falei: não, tá de brincadeira. Já tinha avisado os pastores, falei: olha, em alguns cultos eu vou estar, em alguns não, porque vai ser escala. E aí, no dia que eu estava entregando o documento, e a gente tem um costume em casa de sempre, quando a gente vai entrar em um emprego, a gente sempre ora muito. Porque a gente passa muito tempo no local que a gente vai trabalhar. E se esse local não for o lugar que Deus quer que a gente esteja, ele vai atrapalhar muito os propósitos de Deus para a nossa vida. E isso a gente tem muita clareza. Mas eu até então, né, o pastor e a pastora nem falou: não, menina, misericórdia, você não vai vir nos cultos. Eu falei: glória a Deus, né? Deus está conduzindo tudo, já acalmou o coração dos meus pastores. E aí o dia que eu fui entregar os documentos, faz o teste de gravidez, positivo. Eu só olhei para o céu e falei: o que o senhor está de brincadeira, né? Não, porque não... Mandei os documentos, estava mó feliz que eu ia pagar super baratinho no convênio. O meu marido dava pulos de alegria, gente. Vocês não têm ideia, era uma festa. E como era uma área hospitalar, eu falei: não tem como eu entrar. E abandonei a vaga, que eu orei por 2 anos. E desde então Deus estava falando com a gente que Ele ia ser o nosso provedor e que a gente precisava confiar nele. Inclusive, em uma rede de mulheres, eu passando para pegar uma coxinha, uma irmã me pegou e falou assim: eu não sei porquê, mas Deus mandou te falar que Ele é o seu Jeová Jireh. Eu entendi na hora. A irmã, coitada, não entendeu nada, mas eu entendi na hora. Eu falei: tá bom, Deus, o Senhor está nos provando. E de uns tempos para cá, eu já estava ficando muito nervosa, porque o segundo filho, só ele trabalhando. E eu comecei a orar e a clamar muito, porque quem cuida da distribuição do dinheiro lá em casa sou eu, né? Então, qual conta vai pagar? Assim, sou eu. E eu orava porque eu falava: Deus, a gente tem um desejo de ser dizimista e ofertante, mas eu não quero ser dizimista como eu pago uma conta de luz, como eu pago uma conta de água. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração e o coração do meu marido, e que principalmente seja algo que o Senhor fale no coração dele, porque é ele que é o provedor de casa. E esse mês, para a glória e honra do Senhor Jesus, ele recebeu menos do que ele recebia nos outros meses. E aí ele já começou a ficar, ele sempre fica muito nervoso. Mas há 2 semanas atrás a gente veio em um culto muito específico, onde no finalzinho do culto, sabe aquela oração que você já está assim: amém, amém, a oração nem está saindo mais, e o pastor Heber começou a ministrar, e 2 coisas que o pastor falou foi diretamente para o meu coração, e ali eu recebi uma cura do Senhor em questão das minhas emoções, para dar uma acalmada. E o pastor Heber falou que Deus daria sinais de que Ele estaria conosco, que Ele está conosco, e que Ele usaria pessoas para fazer isso. Eu já estava super feliz, porque eu já tinha recebido a cura, então eu falei: receber coisa deve ser para outro irmão, né? Não deve ser tudo para mim essa ministração. E 1 semana depois, Deus usou um casal que foi até a minha casa. E eles falaram pra gente
Eu não consigo dormir desde segunda-feira, porque Deus está me incomodando muito. E a gente fez uma compra para vocês. Eu olhei para a cara do Roberto, o Roberto olhou para minha cara e a gente começou a chorar, porque a gente sabia que era o Espírito Santo movendo. E eles traziam caixas e caixas. O Roberto trazendo, levando as caixas. E eu assim, Senhor. E... Calma, gente, eu vou falar tudo. É muito recente tudo. E quando o Roberto viu que o salário dele foi menos do que ele imaginava, o Roberto virou e falou para mim assim: me manda todo o dinheiro que eu vou dar o dízimo e vou pagar a casa. E só. E eu falei, amém, ele vai dar o dízimo. Era a minha oração, ele vai dar o dízimo e amém. Senhor, como vai ser, a gente não sabe. E ontem pela manhã, eu fazendo chapinha no meu cabelo, né, porque eu ia ter o chá de bebê, recebi uma mensagem: Débora, me manda seu Pix. Aí eu já mandei pra quê, né? Eu falei, pra quê? A pessoa que me mandou a mensagem é uma pessoa que tem me ajudado muito. E eu já fiquei nervosa. Eu, pra quê? Ela falou assim, senti de te dar uma oferta. Na hora eu falei, eu não vou aceitar, não posso aceitar. Essa pessoa já está fazendo muita coisa por mim, eu não posso aceitar. E as lágrimas caindo e o Espírito Santo falando no meu coração, eu estou providenciando as coisas para vocês. Quando ela fez o Pix, eu olhei, eu falei, não, mandou um 0 a mais. Com certeza mandou um 0 a mais. Falei, não, tá doida. Eu falei, mandei mensagem, eu falei, você mandou errado. E ela, não mandei, tá certo. E eu falei com meu marido, e quando a gente foi fazer, porque ele ficou impressionado com o número exato que foi mandado. Quando a gente foi fazer a conta, era exatamente o valor que, se ele tivesse trabalhado um mês normal, ele receberia. E ali a gente viu que Deus, ele provê mesmo. E foi tão assim, e a minha oração era, eu não quero que ele seja dizimista por ser. Eu quero que haja uma transformação no coração dele e no meu também. E a primeira mensagem que ele me mandou foi, você já deu o dízimo? Aí eu falei, olha, que homem dizimista e ofertante. E na hora eu fiquei tão assim, deslumbrada com tudo que Deus estava fazendo, que realmente eu não lembrei do dízimo, mas foi a primeira coisa que ele me mandou. Ele falou, você já deu o dízimo? E na hora a gente já separou o valor do dízimo. E eu só tenho que agradecer mesmo a Deus. Eu até falava com a pastora Simone semana passada, eu falava, Deus sabe que eu não mereço. Muito obrigada pela oportunidade e compartilhar com vocês.